bom dia, bom dia! Bora iniciar a semana com muita prosperidade, muita luz e muita alegria. Hoje eu vou trazer para vocês um acordar da vizinha baseado em uma experiência que eu vivi há exatos 5 anos atrás. E eu tenho certeza que em algum nível esse aprendizado vai chegar no seu coração. Então, vamos prestar atenção aqui. Joy, lá em 2019, no dia 14 de outubro de 2019, eu tava tomando... O que aconteceu? Deixa eu contextualizar do começo. Estava eu num processo da fertilização in vitro para engravidar. Eu precisei de passar pela fertilização. Bom dia, vizinhas maravilhosas! E aí, nesse processo, eu fui vivendo o meu despertar. Então, quando eu falo para você, acorda, vizinha, é porque eu também precisei acordar. Sair daquele modo, né, adormecimento para acordar. E o adormecimento era o quê? Era viver a vida muito para fora, sempre preocupada com tudo e com todos, e eu não cuidava de mim. E aí chegou um momento, depois de 2 negativos com a FIV, que eu entendi que eu precisava despertar. E eu comecei a viver meu despertar em julho de 2019. Foi quando realmente aí eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, comecei a olhar para a vida de uma forma diferente. Maravilhosa! Beijo, Liz, maravilhosa! E aí o que acontece? Quando eu comecei a despertar, eu comecei a vivenciar experiências diferentes na minha vida. E o que eu vou contar para você aqui, eu não sabia lá quando eu passei pela situação do dia 14 de outubro de 2019. Então presta atenção aí que eu vou te entregar ouro. Aí estava eu evoluindo, meu relacionamento começou a melhorar, no meu trabalho as coisas melhoraram, eu comecei a me sentir melhor com a minha saúde, fazer melhores escolhas alimentares, começar a passar com a Nutri, os exames começaram a milagrosamente trazerem resultados que nunca tive na minha vida, e aí comecei a viver os meus resultados. Nesse meio do caminho, eu tive várias provações que vieram me testar. Só que hoje eu vou falar de uma em específico. Quando chegou em outubro, eu já estava vivendo uma outra experiência de vida. Eu tinha novos hábitos, eu estava num outro momento. E aí o médico virou para mim com os resultados do exame que estavam acontecendo ali, ele falou, você tá pronta? E eu estava me sentindo pronta. E aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, ó, no próximo ciclo a gente vai preparar o seu endométrio, porque eu tinha embrião. Eu falei, tá bom. E aí, meu ciclo iniciou exatamente igualzinho tá esse ciclo de agora, de 5 anos depois. Então, eu menstruei no dia 12 de outubro, e ele falou, a gente vai começar o preparo. E nesse dia eu já comecei tomando uma medicação. E aí, quando veio o dia 12 de outubro, ele fez as contas. As contas eram que a transferência ia acontecer no dia do meu aniversário. Aí eu falei, gente, olha, não tem nada mais precioso, né? Assim, é mais incrível do que tal, o cenário mais maravilhoso do que esse não tem. Eu engravidei, eu comecei a estimular o meu corpo no dia das crianças, no dia de Nossa Senhora. E eu vou fazer a transferência dos meus embriões no dia do meu aniversário. Cenário perfeito, né? Pois é, só que não. Antes de eu continuar, meninas estão em casa, estamos nós sozinhas. Deixei elas com algumas atividades em cima da mesa. Eu espero que dê tudo certo. Qualquer coisa a gente vai parando aqui no meio e vai fazendo acontecer, tá bom? Então vamos lá. Aí, tomei minha medicação no dia 12, comecei a me sentir tonta. Coisa que nunca tinha acontecido.
Aí tomei no dia 13 e comecei a me sentir tonta, mas era um tonta que eu precisava deitar na cama e dormir, ficar ali meia hora dormindo para passar aquela tontura. Na segunda-feira eu tomei o remédio mais ou menos nesse horário que estamos falando agora e me senti tonta de novo. Quando eu melhorei, eu fui falar com o médico. Por quê? Porque eu já tinha vivido o processo de preparar o meu endométrio 3 vezes. Bom dia, Pati, vizinha maravilhosa. De preparar meu endométrio 3 vezes, porque eu tinha feito já 2 transferências e eu tinha feito uma simulação para eu fazer um exame que chama ERA. Então a simulação do ERA é a mesma coisa de você preparar o seu corpo para uma FIV. Tomei as mesmas medicações, tudo direitinho. Aí no dia que ia transferir, né, os embriões, eu vou lá, faço uma biópsia do endométrio e para ver lá qual que é a minha janela de implantação. Tá bom. Então eu tinha tomado 3 vezes, nunca tinha passado mal. Geralmente tomo remédio, não tenho efeito colateral nenhum, mas era muito forte. Aí melhorei, liguei pro médico e falei: olha, doutor, tô tomando a medicação, mas eu tô ficando tonta de não dar conta de mim. E aí ele pegou e falou assim: tá, vamos lá, o que você tá tomando de medicação? Aí eu fui lá pegar e falei: tô tomando essa daqui. Aí ele falou assim: então, você inverteu as medicações. A medicação que você precisaria tomar quando estivesse chegando já perto da transferência, você começou a tomar agora. E a medicação que você já devia ter começado a tomar, você não tomou porque você ia deixar para tomar lá, antes da transferência. E aí eu peguei e falei assim para ele: tá bom, doutor, então agora eu posso começar a tomar a medicação certa? Ele falou: não, agora você vai cancelar esse ciclo e no próximo a gente começa. Gente, pensa comigo. Eu tava no cenário perfeito. Eu precisei cancelar porque eram hormônios que estimulam, que preparam o nosso corpo. Então eu tava tomando hormônio errado, eu tava preparando ele errado. Eu já tinha feito esse preparo 3 vezes. Na 4ª vez, que era a vez que eu estava desperta, aquela ação única, aparentemente, que eu controlava, porque só eu posso tomar o remédio por mim, eu não controlei, eu tomei errado. Aí, quando ele falou cancela o ciclo e vamos preparar para o próximo, veio aquele banho de água gelada. Claro, eu tava esperando aquele cenário perfeito que estava acontecendo. E aí eu tinha 2 alternativas. Ou eu ia para a vítima da situação, me lamentar do que aconteceu, ou eu assumir o protagonismo e entender o que aconteceu. A vítima vai na mentalidade da escassez. A protagonista vai na mentalidade da prosperidade. O que eu fiz? Desliguei, respirei, deixei a emoção vir. Eu tava com vontade de chorar, fiquei triste, deixei ela vir, conversei com a minha emoção, acolhi a minha emoção, escrevi sobre a minha emoção e silenciei e perguntei: Deus, pra que isso tá acontecendo comigo? Isso depois que eu me acalmei, tá? Sou um ser humano em evolução. Deus, para que isso está acontecendo comigo? E fiquei em silêncio, escutando. E aí só veio assim pra mim: continua o que você está fazendo. E naquele momento, eu entendi que a vida estava me testando para saber se realmente eu estava me desenvolvendo e aprendendo as lições, ou se eu continuava com aquela mentalidade escassa
e aquele comportamento escasso de chicotinho na mão para me culpar. Porque caramba, só dependia de mim, mas você é uma burra mesmo, não toma o medicamento certo, só depende de você. Ainda meu esposo, quando ficou sabendo, eu já tava bem ali comigo, ele virou pra mim e falou assim, mas você fez isso de propósito? Aí eu ri, né? Se fosse há um tempo atrás, a vontade era de socar. Eu ri, porque eu sabia que não tinha sido. E eu sabia que era ali, eu já conhecia a criança, tá? E eu sabia que era a criança dele conversando comigo. E só que assim, foi desafiador, não é que foi uma coisa fácil. Eu entender esse processo, digerir e aceitar foi um desafio. Quando eu me acalmei, que eu entendi, só continua fazendo o que você tá fazendo. E eu percebi que eu tava colocando a protagonista na situação, de virar e falar assim, opa, isso é uma aprovação, isso é Deus querendo saber, e aí, você realmente está preparada? Ou você vai continuar na criança birrenta, falando, porque só comigo que as coisas não dão certo, porque só acontece comigo, porque eu faço tudo errado, porque não sei o quê. E eu entendi. Aí eu peguei, fui fazer uma atividade que me alegrava, que na hora foi colocar uma música de criança e dançar e cantar a música de criança, que por um acaso no dia foi Balão Mágico. Sou feliz, por isso estou aqui, nunca vou esquecer. Coloquei essa música, cantei essa música, me diverti com a música. E falei, tudo bem, o que eu posso continuar fazendo? E eu continuei fazendo o que só eu podia fazer por mim. Que era acordar, fazer o meu acordar da vizinha, me alimentar melhor, buscar, olhar com amor para o meu esposo, trazer os entendimentos necessários sobre o nosso relacionamento. Olhar para ele, ter empatia por ele. Olhar para mim e cuidar de mim. Então, quando você tiver aí na sua vida, independente do momento que você está vivendo, passando por um desafio, entenda esse desafio como sendo uma oportunidade, um teste da vida para te levar para o mais, para te preparar para você realizar o seu sonho. Porque o que aconteceu? Quando eu continuei fazendo por mim aquilo que só eu podia fazer, do nada, a minha menstruação de novembro veio, ela adiantou, aí veio uma outra aprovação, porque foi uma atrás da outra. Vocês acham que é uma só e passa? Não. Antes dessa aprovação que eu tô contando pra vocês, que eu tô contando hoje, porque hoje faz exatos 5 anos que ela aconteceu, antes eu tive uma com a saúde do meu pai, aí veio essa que eu tomei o remédio errado, aí veio outra que a minha menstruação adiantou, aí veio outra que eu tinha uma festa pra ir do meu afilhado e eu tava na minha lei do silêncio e não fui pra festa, e aí, né, a família inteira que eu desagrado para me agradar. Então veio uma aprovação atrás da outra. Mas o que eu tô querendo te dizer? Que quando eu virei para a vida e mostrei o que eu merecia, o que eu estava preparada, e eu continuei, o meu corpo respondeu, a menstruação adiantou, aí a transferência também de novembro, que, né, pelas datas, minha menstruação sempre vem certinha, mas tomei hormônios errados, mexi no meu ciclo. A menstruação que ia vir 5 dias depois veio 5 dias antes. Então, eu adiantei 5 dias, né, da minha transferência de novembro. Fiz a minha transferência, vivi, assim, um momento único de encontro com as minhas filhas. E ali, naquele momento, eu senti tanto Deus comigo. Eu senti tanto o poder da gente realmente tá conectada com algo maior do que nós. Fisicamente, a gente tinha 7 pessoas dentro da sala.
Aí começamos com 7, mas aí saíram, acho que a gente ficou em 4, se eu não me engano. 4. O médico, 2 enfermeiras, 5, né? O médico, 2 enfermeiras, meu esposo e eu. E nesse momento eu tava tão emocionada e tinha uma enfermeira do meu lado e ela ficava só assim, tipo, tava tudo acontecendo, eu de olho fechado, conectada com o meu corpo em receber os embriões, que eram minhas filhas. E as coisas acontecendo, eu falei pro meu esposo, você grava tudo que eu não vou fazer, não vou ver nada, não vou ver telinha, não vou ver nada. Eu vou ficar aqui conectada com o meu corpo para receber as meninas. E eu lá visualizando o meu endométrio, esticando um tapete vermelho, recebendo minhas filhas naquele ambiente gostoso e tudo mais. E eu emocionada, e a enfermeira só falava assim pra mim, chora que cola, chora que cola, chora que cola. E eu lá, me derramando de chorar, então tá bom, se é pra colar, então a gente chora mais ainda. Mas o que eu tô querendo trazer pra vocês aqui de mensagem no dia de hoje, é vocês lembrarem, que legal que você tá se relembrando da sua também, é vocês... Peraí que entrou uma ligação. Voltamos. Vocês se conectarem com... Se você estiver passando por um desafio, entenda que esse desafio é uma oportunidade, é um preparo para que você viva o grandioso, para que você realize esse sonho do qual você está se preparando. Esse perrengue, esse teste, o jeito que você quiser falar, essa aprovação, ela vem para te deixar mais forte para que o novo aconteça, mais preparada. Então só continua, olha para a situação e fala assim, o que eu preciso aprender com ela? Para que isso está acontecendo comigo? Quando você fala para que, você está na protagonista. Quando você fala por que, você se coloca na vítima. Então pega para que isso está acontecendo comigo e traz os entendimentos da mulher adulta. Entendeu? O que eu posso fazer diante desse cenário? Aí você vai lá e você coloca o que você pode fazer. O que eu podia fazer? Era continuar fazendo aquilo que só eu podia fazer por mim, que é preparar o meu... Conectando, se não tá, vamos lá. Eu vou trazendo esse meu crescer, esse meu aprendizado para tudo que acontece na minha vida, para todos os perrengues, todos os desafios, porque sim, a gente vive uma vida e nessa vida a gente vai viver desafios e tá tudo bem. O mais importante é a gente estar preparado. Quanto melhor tá a minha mentalidade, quanto melhor tá o meu emocional, quanto melhor tá a harmonia do meu feminino com o meu masculino, quanto melhor tá a minha conexão com a minha espiritualidade, melhores vão estar os meus resultados. Por quê? Porque eu tô vibrando alto. E eu tava vibrando alto naquele momento. Então, quanto mais alto a gente vibra, mais resultado positivo a gente tem. Se tá difícil, como a minha mentora fala, tá no ego. A gente tá no caminho errado. Quando a gente está no caminho certo, o desafio vem, a gente pega esse desafio como um presente de Deus. É Deus me amando. Então ele me trouxe esse desafio aqui para me preparar ainda mais. O que eu posso aprender com esse desafio para poder atender ao que Deus, a vida, está me convidando a viver? E a gente faz esse movimento. Então, vizinha, para a gente começar a semana... Tá passando por um perrengue, um desafio por aí, tem alguma coisa que não tá legal. Se você estiver reclamando ou se vitimizando, sai desse lugar. Se pergunta para quem, se coloca na protagonista, que com certeza você vai entender esse chamado que tá vindo para você, para te preparar para você viver o grandioso. E vamos à nossa mensagem do dia. Já saiu essa daqui. Ajudar uma pessoa a trilhar o seu caminho é diferente de fazer o percurso por ela. Trazendo aqui o caso que eu dividi com vocês hoje particular, Deus, que é quem eu confio, ele estava me ajudando
a trilhar o meu caminho quando eu, do nada, tomei o remédio errado. Quando, do nada, o meu ciclo foi cancelado. Porque não era para ser naquele ciclo. Era para ser no ciclo que foi. Só que ele ajuda a trilhar o caminho. Ele não percorre o caminho por mim. Ele vai através de sinais, de acontecimentos se comunicando comigo. Quanto mais voltada para mim, quanto mais buscando autoconhecimento eu tô, mais eu entendo essa comunicação e me movimento para o caminho certo. Não adianta eu ficar aqui, porque eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus e não fazer minha parte. Você pode confiar em quem for, mas você precisa fazer a sua parte. Porque se você não fizer, não vai ter resultado. Você é a protagonista da sua vida, da sua história. Você é a pessoa responsável pela realização dos seus sonhos. Então, se prepare para viver e realizar os seus sonhos. E esteja nos lugares certos, nos ambientes certos, com as pessoas que te levam para o mais. Não com as pessoas que te afundam, que desestabilizam você. Naquele momento, eu fazia muita terapia, mentoria. Então, quando o meu esposo ele veio falar, mas você tomou o remédio errado, porque você porque você quis, porque foi de propósito. Lógico que não foi. O que eu mais queria era engravidar. Mas aconteceu. Eu tô ali tomando o remédio errado, acreditando que eu tô tomando o remédio certo. Tanto que os 3 dias que eu passei mal, em momento nenhum passou pela minha cabeça que eu tinha invertido a medicação. Passou qualquer coisa na minha cabeça que meu corpo não estava aceitando. Mas não que eu estava tomando a medicação errada. Senão eu já tinha visto ali, já tinha falado pro médico. Porque eu já tinha tomado a medicação, eu estava certa que eu estava tomando tudo certo. Mas era Deus que encontrou uma forma de conversar comigo e falar: vou ver se você está preparada mesmo, se você aprendeu as lições. E vou te mostrar que o seu ciclo não é esse, é o próximo. O seu tempo não é outubro, é novembro. E eu simplesmente senti as minhas emoções, porque não adianta eu passar por cima delas. Deixei chorar, acolhi meu choro, minha tristeza, entendi sobre elas, acalmei minha criança, entendi o para quê, continuei fazendo, me preparando. Quando chegou o tempo certo, a colheita veio. Então, há um tempo certo para todas as coisas. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Vizinha, pega o seu para quê, traz o entendimento necessário e bora fazer a diferença. Esteja nos ambientes certos, com as pessoas certas. Naquele momento eu tinha uma profissional ali me acolhendo, terapeuta, para que a minha criança não surtasse. E aí, de tudo que eu vivi hoje, a gente criou a vila. Então, se você sentir no seu coração, esteja com a gente dentro da vila, fazendo o seu crescer. Porque a gente junto vai dando a mão e ninguém cai. Agora, o problema é eu tô sozinha, fico batendo cabeça, ou eu tô num grupo, mas eu não participo do grupo, mas eu não gosto de estar no grupo, mas porque eu não gosto de estar com mulheres. Aí eu vou te falar, aí você tem um problema um pouquinho maior para você resolver. É um problema com a mamãe. É um problema de curar o seu feminino. Quando você não aceita estar em grupo de mulheres. Existe um feminino ferido, que precisa ser olhado e cuidado. Porque um grupo de mulheres é uma potência gigantesca. E quando a gente entende o poder que mulheres juntas têm, a gente conquista o que a gente quiser. Terça-feira teve aula, toda terça a gente tem o nosso encontro na vila. E essa terça-feira, quem estava na vila viveu a experiência de virar e falar assim: gente, que energia, que potência.
O que é isso? Eu tô com calor, eu tô com uma energia no meu corpo passando. Isso é o poder da egrégora, da energia feminina junta. Cada uma no lugar. Tinha a vizinha da Angola, tinha a vizinha do Sul, tinha aqui do Brasil, daqui de São Paulo, tinha gente do... a Gui tá aqui. Foi lindo, guia de Angola. Foi uma potência. E a gente estava naquele momento comemorando vitórias. Por quê? Porque é muito potente. Uma mulher estar com outra no grupo e ainda comemorar as vitórias umas das outras, partilhar a sua vitória, colocar a sua voz, é muita potência, é muita cura, é muita prosperidade, é muita fertilidade. E essas mulheres que lá estão e que fazem esse movimento, elas vivem experiências diferentes com os seus perrengues. Elas estão prontas para realizar os seus sonhos, porque elas entendem que o caminho a gente faz caminhando, é um processo. Não é simplesmente, eu quero tal coisa, eu vou melhorar meu comportamento e vai acontecer. Não é. É um processo, é uma evolução, é um preparo. Você precisa estar pronta para viver a realização do seu sonho. Então se prepara, vizinha. Esteja nos ambientes certos, com as pessoas certas. E bora viver experiências incríveis. Desejo a vocês uma semana abençoada e próspera, que agora eu vou curtir minhas filhas, que afinal de contas foi graças a elas que eu consegui sair daquela vida da manada, de sempre no automático, agradando tudo e todos, preocupada com tudo e todos, com julgamento, com tudo. E hoje eu consigo estar aqui, vivendo uma vida com muito mais sentido, muito mais próspera, que realmente eu sinto amor, eu sinto alegria, eu sinto Deus em mim e eu posso transbordar para vocês. Se não fossem elas, eu não estaria aqui transbordando para vocês. Não estaria tendo um monte de vizinha ali partilhando vitórias e vivendo experiências lindas na vida delas. Porque sim, já é permitido prosperar, já é permitido a gente viver a vida que a gente sonha, se sentindo bem, bem-estar, alegria, amor, tudo dentro de nós. E podendo se sentir feliz e realizada nos seus relacionamentos, na sua carreira, no seu trabalho, na sua espiritualidade, na sua saúde, no seu dinheiro. A gente já pode, já passou o momento, o tempo da escassez. A gente veio aqui para viver a prosperidade. E todos esses chacoalhões que a gente está vivendo, de acordar para a vida, todos esses desafios que vêm, eles vêm para tirar a gente dessa escassez e conectar a gente com a nossa essência, que é a essência da abundância, da prosperidade. Então, bora lá, vizinhas. Olha, maravilhosa, gratidão por esse crescer lindo na vila, é incrível. Gente, é muito bom o nosso clima da vila. Eu sou suspeita, né? Mas, enfim, sou muito grata a cada uma de vocês. Hoje a gente já começou o nosso pré-detox. Espero que vizinhas estejam aí no nosso clima de pré-detox, que vamos viver dias lindos, incríveis por aqui. Desintoxicando emoção, pensamento, corpo físico, espiritual. Ó, babadíssimo. Vizinhas, um beijo grande, uma semana abençoada. Amanhã a gente tá aqui junto, 10h15, pro nosso Acordar da Vizinha. Amo vocês!